professores da Escola Bíblica! Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos adolescentes. Eu me chamo Maria Carolina e hoje eu estou aqui para contribuir com vocês nesses conhecimentos, na estruturação, como subsídios e estratégias para você ministrar a sua aula na Escola Bíblica para a sua classe. Nós utilizamos aqui a revista da CPAD e estamos utilizando a revista Jesus Cristo, o Melhor Modelo, A lição é de número 7, o título dela é O Semeador da Palavra. Nosso texto bíblico encontra-se em Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15, Eu não vou me ater aqui à leitura de conhecimento de todos os professores, com certeza, uma parábola muito divulgada, uma parábola referência, porque ela explica o sentido de evangelho, o sentido de boas novas e, com certeza, a parábola do semeador é muito conhecida de todos, Inclusive dos nossos adolescentes. Bom, o texto de memorização é o primeiro versículo desse capítulo ao qual nós realizaremos a leitura. Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. O objetivo dessa lição é que o professor ministre a aula e que, ao final, o seu adolescente saiba explicar o propósito do ministério de Jesus, destaque a importância do trabalho realizado pelos discípulos e que os alunos sintam-se estimulados a semear a palavra de Deus. Como uma proposta inicial de dinâmica, para você estar aí realizando com os seus adolescentes, para introduzir a aula, sugerimos aqui então um quebra-gelo que leva pouco tempo, uma dinâmica no sentido de evangelizar. Você vai reunir os seus adolescentes no grupo, dividi-los em duplas, E nessas duplas, eles vão ter o propósito de um ser o evangelista e o outro o evangelizado, E ali eles vão ter que articular estratégias de evangelismo um para com o outro e depois socializar isso no grande grupo. Podem ali então desenvolver personagens, que possam ilustrar ali situações cotidianas, E trazer justamente para esse seu adolescente um propósito, uma estratégia de evangelização no trabalho, na escola, dentro da sua própria casa. Então, estruturas evangelísticas, estratégias de evangelismo é a proposta dessa dinâmica. Sugeri também ali para vocês, no nosso subsídio, que se encontra no site da Escola Bíblica, que você pode verificar sempre aqui em cima, tem um endereço para vocês. Não se esqueçam de sempre estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo os nossos vídeos, compartilhando eles, divulgando, comentando eles, que com certeza você estará também produzindo ali um evangelismo, produzindo também um auxílio aos professores que você conhece para também estar divulgando um material de excelência, um material interessante que tem conteúdo bíblico, que possa ser, então, otimizado e utilizado nas aulas da Escola Bíblica. A nossa história, ela é uma história que consta uma ilustração, Uma ilustração, Jesus na Bíblia trata como parábola, E essa parábola vai contar a história de, então, a questão da semeadura. A semeadura na terra boa, a semeadura na terra pedregosa, a semeadura nos espinhos, a semeadura que não cria raízes, Então, cada uma dos sentidos ali
sempre voltando o conceito da semente, da semeadura, do semeador e da terra a que está sendo lavrada. É importante destacar os personagens que essa parábola então vem colocar para nós. O semeador, aí muitos podem colocar que é um animal, um pássaro, né? Outros colocam que é o ser humano mesmo. A Bíblia não traz isso, ela fala o semeador, né? Então, às vezes eu cuido mais da sala dos juniores, né? Dos pequeninhos, e a gente sempre ilustra um semeador, né? Mas nessa situação aqui a Bíblia não nos esclarece, e é importante destacar isso para o seu adolescente, que a impessoalidade nesse caso é o semeador, né? O adolescente, ele vem com construções mentais a partir da sua infância, a partir do que a prof da salinha da escola bíblica ensinava quando era criança, ou então o que o pai e a mãe ensinam em casa. E dentro da escola bíblica é importante você aprofundar esses conhecimentos para que, de fato, haja um despertamento da curiosidade do adolescente pela palavra de Deus. O adolescente, ele está no período das suas descobertas, né? Então, como é importante nesse período você também descobrir, conhecer, né, a palavra do Senhor nesse sentido de desvendar aquilo que às vezes não era tão claro, né, para o adolescente. E aí você torna a sua aula um momento importante para a vida daquele adolescente. A semente é a boa nova, é a palavra de Deus, é o evangelho. E aí você pode utilizar dentro do nosso PDF, o nosso material, que está, como eu já disse para vocês, disponível no site da Escola Bíblica. Você pode utilizar esse material e ali há conteúdos com base teológica para você argumentar, né, desse conceito de evangelho, né, para o seu adolescente. Bom, quanto à questão da terra, né, a boa terra. A terra é aquele que é evangelizado, aquele ao qual Cristo pretendia alcançar, aquele ao qual os discípulos pretendiam alcançar, aquele aos quais nós pretendemos alcançar, e nesse momento o nosso adolescente, né? E esse é o propósito dessa parábola, e dentro da história há conceitos importantes referente a essa questão toda. Nós precisamos analisar o público com o qual nós estamos evangelizando. O público com o qual nós estamos evangelizando é aquele que é terra boa, que de fato levará aquela palavra a sério, praticará aquela palavra, compreenderá aquela palavra de fato? Ou aquele público que nós estamos semeando é apenas um público que, de fato, naquele momento recebe a palavra, é constrangido, é tocado, é movido, mas dias após esquece-se daquilo tudo que foi deixado. A semente acaba não germinando, a semente acaba sendo sufocada. Ou então a terra é boa, é interessante, no entanto, diante do caminho difícil, né, e das adversidades externas que estão ali circundando a situação daquela pessoa, acaba sendo roubada a palavra, tirada a palavra. Então, é importante sempre otimizar e otimizar as estratégias bíblicas de evangelismo nesse sentido. E é aí que Jesus introduz essa parábola. Jesus trazia as mensagens deles em parábolas para a compreensão e para a propagação da palavra do reino de Deus.
Jesus pregava em meio a judeus. E com certeza havia ali muitos conflitos que traziam posteriormente na história bíblica a plenitude dos tempos para Jesus. No entanto, para que ele viesse concretizar e cumprir a totalidade da sua missão na terra. Mesmo que curto, o ministério de Jesus durante 3 anos, ele foi com certeza o maior evangelista de toda a Bíblia que a gente encontra e de toda a eternidade, porque a estratégia que Jesus utilizava para levar a palavra, com certeza não era uma estratégia acusadora ou uma estratégia recriminadora ou uma estratégia de que sim, esse evangelho é muito bom, ele salva e não acontece nada com você. Muito pelo contrário. Jesus introduz uma mentalidade diferente. Paulo, posteriormente, vai, então, ali dissertar um pouco mais sobre isso, dizendo que as palavras que Cristo também trazia, as palavras do Evangelho produzem metanoia, produzem transformação de vida. Gosto muito da referência de que o Evangelho não produz uma mudança de 360 graus, na qual a gente acaba voltando para o mesmo ponto, mas sim, nós mudamos de direção, porque o Evangelho, ele produz isso em nós, uma mudança de visão, uma visão de reino, uma visão ampliada. E aqui, Jesus pregava, como eu disse, para judeus, e também os conflitos políticos e sacerdotais da época eram com certeza um obstáculo para que a missão total de Jesus e a proclamação clara e objetiva do reino fosse então impedida por isso. Então, Jesus tinha que utilizar das parábolas para então chegar ao coração das pessoas. As parábolas, na maioria das vezes, como podemos ver essa parábola do semeador, são situações cotidianas, situações corriqueiras que aproximam a realidade do público, para que eles venham compreender o significado a ser trazido aqui na palavra. Após isso também podemos perceber o cumprimento do ID, né? Após Jesus ali ter, então, finalizado a sua missão, chamado ali no capítulo 28 de Mateus, os discípulos para o monte, ele cumpre e determina o ID dos discípulos, né? Finalizando ali, dizendo, ide por todo mundo, batizai e ensinai as pessoas, né, da minha palavra, do reino de Deus. Bom, também a gente verifica ali a questão da semente, a semente em si. A semente, após germinar, ela vai produzir uma planta. Após essa produção dessa planta, vai produzir frutos. Frutos são outras sementes. Então, isso significa que cada pessoa que é evangelizada recebe sim a sua missão, a sua atribuição, porque recebemos um presente grandioso, que é a palavra, mas esse presente não pode ficar apenas conosco. Por isso, somos incumbidos de cumprir também o ID de Cristo, porque também recebemos essa semente. Acho muito interessante essas analogias relacionadas a fruto, a semente, a germinação. É interessante quando Paulo fala que podemos até, o homem pode até plantar, mas quem dá mesmo o crescimento é o Senhor. Deus é quem dá o crescimento. Então, é muito interessante, intrigante isso tudo, no sentido da gente parar e observar que, além disso, também é atribuído a nós os dons, os talentos, né? Jesus foi assunto ao céu, ele está no céu, reinando em glória. Está conosco em todo o tempo, nos nossos corações. Mas ele envia também o seu Espírito Santo
nosso Consolador. E através do Espírito Santo, nós recebemos os dons aos quais nos é atribuído para que a propagação do Evangelho, por mais que sejamos imperfeitos, por mais que às vezes não tenhamos um talento especial e estratégico, truculento para falar da palavra de Deus. Gosto muito das pregações de Spurgeon, que, como sempre dizem nos seus relatos, quando Spurgeon pregava, até parecia que a igreja abria-se num grande abismo e seríamos consumidos por conta dos nossos pecados. Olha a força dessa pregação. Ela imbuía a pessoa a se converter de fato, de coração, reconhecer as suas falhas e reconhecer que Cristo é a verdade, é a bondade, é a maravilha, a magnificência. Isso tudo nós reconhecemos através do Evangelho. O Evangelho é pela palavra que somos salvos. Então, é importante a gente refletir nesse sentido o processo do evangelismo. Há também ali no final da lição alguns questionamentos de reflexão. Acredito que todos são de fácil resposta, né? O que é a boa semente, a palavra de Deus? Qual o significado da palavra evangelho, boa notícia? Já está também no subsídio da lição, como mais informações e na própria lição. Qual a reação das pessoas ao ouvir a palavra de Deus? Aí está a diferença dos solos, né? E também é importante aqui definir que sabemos que o propósito é que todos sejam salvos, mas sabemos que nem todos serão, né? E aí sim vem da recepção da palavra. Aquele que recebe, que tem boa semente, esse é convertido, esse é salvo, esse é liberto. Agora, aquele que não se interessa, que então sufocado ou com solo pedregoso, não se interessa em receber a palavra de Deus, acaba perecendo. A atividade que, então, eu propus aqui de uma forma bem diferente, em virtude de toda essa situação que estamos vivendo, é uma atividade muito bacana, uma atividade de evangelismo. A proposta é essa, um evangelismo virtual. A ideia é que você utilize dos recursos que você tem, professor, mesmo, talvez através de uma câmera de celular, ou então, de alguma maneira, né, se você tem uma possibilidade de ter uma câmera profissional, ou encontrar algum mecanismo, talvez algum irmão na igreja possa fazer essa gravação, né, estruturar então um vídeo evangelístico e utilizar as suas mídias, as mídias dos adolescentes, as mídias do ministério de adolescentes que talvez tenha na sua igreja, o ministério da escola bíblica, e propagar esse evangelismo da palavra. Nós temos que compreender que a escola bíblica, ela é sim edificante, ela é sim para aprendizado, mas de nada adianta se apenas absorvermos esses conteúdos e não propagarmos eles para o mundo, para que o mundo ouça, para que outras pessoas se interessem tanto quanto nós pela palavra de Deus. Então ali propus para vocês algumas estratégias de treinamento, né? Às vezes é difícil a gente construir um texto para um evangelismo ou para um vídeo evangelístico, ou na construção de um panfleto, ou às vezes o adolescente não quer participar, tem vergonha. Então, a minha proposta é assim, construir um vídeo de evangelismo da maneira que o adolescente consegue se expressar. Se é através do seu testemunho de vida, se é através de um louvor, se é através de uma leitura de um versículo bíblico, vocês podem fazer várias tomadas e construir essa estrutura de atividade, de evangelismo, dentro da sua condição, da sua metodologia, do que o seu adolescente é direcionado a, então,
construir e produzir de acordo com seus dons, com seus talentos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser impactante, esse vídeo vai ser revelador, esse vídeo vai chegar a corações que necessitam mesmo da palavra de Deus diante de toda essa situação que vivemos em epidemia. Bom, professores, seria isso. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar conteúdos desta lição. Desejo a você uma excelente aula. Que Deus o abençoe.